Boa noite a todos e todas. Estão todos me ouvindo? Bem? Estou. Ok. Então, vamos iniciar as conferências de hoje. Primeiramente, agradecendo a todos, a presença de todos, aos professores que estão conosco, aos alunos da graduação, da pós-graduação, egressos, comunidade externa. Então, um agradecimento a todos que participam das nossas conferências. A conferência, além de estar sendo transmitida aqui nesse canal, né, das conferências, também está sendo transmitida pelo Facebook do NDR, que tem ali em cima o link, e posteriormente o vídeo também será disponibilizado no nosso canal do YouTube. Um recadinho que o professor Carlos colocou aqui no chat, mas só para relembrar aos alunos da graduação, por favor, enviar uma mensagem para ele, uma mensagem privada, para ele registrar a presença de vocês. Também lembrar que, além das conferências, outras notícias também são divulgadas nas nossas redes sociais, como eu coloquei ali em cima, no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube, tá? Então, quem puder, nos sigam nas redes sociais. Lembrando aqui, o Matheus hoje vai apresentar a discussão número 51. Então, temos aqui uma marca. Na semana passada, nós tivemos a discussão número 50 das conferências do NDR. Então, esse trabalho que foi iniciado, essas conferências tiveram início em abril de 2008. Elas eram presenciais, né? E a partir do momento que nós temos essas restrições às atividades presenciais, então passou a ser online, e acho que está sendo uma experiência muito boa, porque estamos abrindo, estamos tendo uma grande participação, né, não só dos nossos alunos, então estamos dando essa oportunidade para que tanto os alunos da graduação como da pós possam participar, né, e também pessoas, comunidade externa. A próxima conferência, ela vai ser aqui na próxima quarta-feira, dia 8/7. Então, o título é Criminalidade e Fronteira, a importância da interação do NDR, UniOeste e do IDESF para os estudos qualificados, com o professor Peri Chiquida e com o doutor Luciano Stremel Barros, que é o presidente do IDESF. Então, estão todos convidados também para a próxima quarta-feira, a partir das 19h30, tá? Então, vamos iniciar a apresentação de hoje, cujo título é Despesas Familiares com Educação no Brasil, antes e após o ingresso dos filhos no ensino superior. Vai ser apresentado pelo Matheus Urbano Bonfim Moreno, que é discente do mestrado em Economia e orientado pela professora Rosângela Maria Pontilli. Lembrando aqui, para que todos desliguem os microfones e as câmeras, né, mas quando tiver um questionamento ao longo da apresentação ou no final, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, a sua colocação, e também pode ser feito aqui no chat, que depois eu transmito a pergunta para o Matheus no final. Então, podemos iniciar aqui a apresentação do Matheus. Matheus, fique à vontade. Obrigado, professora Crislaine. Primeiro, boa noite a todos. Além dos agradecimentos da professora Crislaine, eu também gostaria de agradecer amigos e familiares que podem estar assistindo a minha apresentação hoje, professores da minha graduação, que esse formato remoto possibilitou o acesso deles também à minha apresentação. Como foi dito, o título do trabalho é Despesas Familiares com Educação no Brasil, antes e após o ingresso dos filhos
no ensino superior. Eu sou o autor, o Matheus Urbano Bonfim Moreno. Eu sou discente do mestrado em Economia. Eu faço parte da sexta turma, que iniciou em 2019. E minha orientadora, Rosângela Maria Pontilli. Ela atualmente ministra a disciplina de Economia do Trabalho no nosso curso de mestrado e também é docente no curso de Ciências Econômicas no campus de Cascavel, a UniOeste. Aqui no sumário, eu trago a estrutura da apresentação. Então, nós temos a introdução, a justificativa, problema, objetivos, a revisão de literatura e teórica, procedimentos metodológicos e os resultados esperados. Eu destaco aqui que essa apresentação é do meu pré-projeto de dissertação, por isso essa estrutura também. Como introdução, eu venho falar da expansão do conhecimento científico e com o correr do tempo, que foi capaz de aumentar a produtividade do trabalho e também contribuiu para que os outros insumos também tivessem mais produtividade, atingisse esse resultado também. E isso possibilitou o crescimento de alguns países, um crescimento considerável, e o capital humano, ele nada mais é que os atributos adquiridos pelo trabalhador ao longo da vida. E esses atributos vão implicar diretamente na composição dos resultados desses indivíduos no trabalho, produzindo valor econômico. Então, nesse sentido, o capital humano aqui ele está relacionado ao crescimento econômico também. Então, ele representa todos esses atributos adquiridos pelo trabalhador, e a educação formal, ele é um dos principais atributos que é considerado. Vou apresentar logo mais os outros. Então, além disso, os fatores determinantes para a decisão das famílias investirem nessa educação, já que a educação formal é um dos principais atributos, vão ter algumas variáveis que vão influenciar nessa decisão da família. Aqui eu cito elas bem generalizadas, eu vou apresentar também, no final, mais para o final, algumas das variáveis que eu vou estar utilizando. Então, aqui eu cito variáveis de características econômico-financeiras, demográficas e socioeconômicas das famílias. Aqui no quarto slide, eu já destaco quais são os outros atributos que também compõem o capital humano. Então, além da educação formal, que eu já tinha dito, também cito a decisão de imigração. Essa decisão de imigração está relacionada ao fato de famílias buscarem uma oportunidade melhor para onde estão indo, né, mudando de localidade, desculpa. Também a experiência no trabalho conta muito, o treinamento, as habilidades que já são próprias, pré-existentes, a saúde física, mental, bem-estar também. Estão todas relacionadas ao trabalhador. Aqui, nesse slide, já mostrando um pouco como é estruturado aqui no Brasil a educação. Então, nos primeiros gráficos aqui, esse primeiro no canto superior, o percentual de instituições de educação superior por dependência administrativa. Aqui, nós podemos observar que as instituições de educação superior da dependência privada, ela é muito superior,
a pública, né? 88% são de dependência privada e só 12% pública. Ali do lado direito, no canto superior, já tem o percentual das escolas da educação básica. E aqui, no caso, o público ele detém 77% dessas escolas e a dependência privada 23%. Abaixo, no canto inferior direito, tem o percentual de matrículas na educação básica por dependência administrativa. Esses dados, lembrando, são de 2019 para educação básica e 2018 para educação superior, o ensino superior. Então, nesse percentual de matrículas, na questão da educação básica, o setor público, né, a dependência administrativa pública detém 81% dessas matrículas, o que vem de encontro, né, percentual de escolas é elevado, e o privado aqui 19%. Já no canto inferior esquerdo, tem o percentual de matrículas nos cursos de graduação. A dependência privada detém 75% e o público 25%. Só um minutinho. Falando aqui das instituições de educação superior, essas instituições ela tem um grupo que não é só as universidades, né? Tem as universidades, mas também é composto por centros universitários, faculdades, centros federais de educação e tecnologia e os institutos federais de educação e tecnologia. Em relação ao básico, né, a educação básica, a dependência é privada, municipal e estadual, né? Nesse próximo slide, eu venho falar da taxa de emprego brasileira, que, como está escrito no slide, é influenciada pelo nível de escolaridade dos trabalhadores. Então, aqui no gráfico, eu tenho separado alguns ciclos de idade. O primeiro de 25 a 64 anos é mais geral. Aqui a gente pode observar que no ensino fundamental, essa taxa de empregabilidade ela é menor do que quem já possui ensino médio completo ou ensino superior. Então, ela aqui mostra a progressividade, né? Quanto mais ensino a pessoa tem, o trabalhador, ele vai ter esse ganho quando a gente olha a taxa de empregabilidade. Nos outros, essa faixa de idade, ela já é menor, de 5 a 34 anos, já direciona mais para os jovens, né? Pessoas mais jovens. Então, nessa faixa de idade, a gente também comprova essa progressividade. Quem tem o ensino fundamental, nesse caso apresentado, possui menor taxa de empregabilidade. E nos nesses dois últimos grupos, eu separo o homem e mulher, né? Grupo de homens e mulheres. Aqui a gente percebe que para a mulher, as mulheres, né, têm uma taxa de empregabilidade maior do que os homens, nessa mesma faixa de idade. Desculpa, eu troquei, né? Eu troquei mesmo. As mulheres têm uma taxa de empregabilidade menor. Então, a mulher é o terceiro grupo aqui e o homem é o último. Desculpa. Então, é isso mesmo. Então, o homem
tem a mesma escolaridade, está na mesma faixa de idade, mas possui uma taxa de empregabilidade maior do que a mulher. Oi, Matheus. Sim. Quando você for mostrar os gráficos aí, tenta usar a setinha do mouse ali para tentar mostrar onde você está. Aí acho que fica mais... Apareceu? Isso, aparece. Tranquilo. Tá, obrigado, professor. Voltando aqui, só um dado a mais. A OCDE também faz uma pesquisa relacionando essa gradatividade do ganho da escolaridade para o trabalho, né, para o trabalhador. Então, nessa mesma faixa que eu utilizei aqui, 25 a 34 anos, analisam também o acesso ao mercado de trabalho. Então, nesse dado da OCDE, foi observado que, para a graduação, 86% era a taxa de empregabilidade. E essa taxa ela vai diminuindo conforme aumenta a escolaridade da pessoa, desse trabalhador. Então, a graduação tem 86%, mas quando o trabalhador tem um mestrado, já baixa para 73%. E o doutorado está abaixo também da graduação, com 83%. E quando a gente relaciona com a média da OCDE, dos países da OCDE, não é o que acontece, né? Na média da OCDE, já mostra essa gradatividade que eu apresentei aqui no gráfico, do ensino fundamental ao ensino superior. Na média da OCDE, a graduação tem 83% dessa taxa de empregabilidade, ela aumenta para 87% no mestrado e aumenta para 90% com o doutorado. Outro comentário que eu posso fazer nesse slide é que esse ganho por mais educação, ele tende a ser maior em países menos desenvolvidos. Então, quer dizer que nesses países, mesmo as pessoas pobres, que são de países de baixa renda, essas pessoas se preocuparão em melhorar o futuro dos filhos. Então, tende a ter esse ganho e as pessoas tendem a investir na educação dos filhos. Então, aqui indo para a justificativa do trabalho, os investimentos em capital humano, especialmente na forma de gastos com educação, é uma modalidade conceitual e empiricamente importante de poupança das famílias. Por que poupança das famílias? Porque justamente esse investimento, ele tem um retorno no futuro, né? O futuro dos filhos. Então, por isso, dito poupança. Então, estudar esses determinantes da decisão da família investir esbarra, contudo, no problema de sua composição, que é bastante heterogênea. E isso explica a necessidade de uma análise empírica que se gasta com cada nível de educação. Seguindo, a POF é a única pesquisa que traz informação microeconômica, não apenas sobre a frequência, mas também sobre o gasto dos indivíduos e das famílias com educação em todos os níveis de escolaridade. Além disso, nenhum trabalho utilizou a POF mais recente, que é 2017 e 2018, ou analisou os dois níveis educacionais dos filhos. Então, isso quer dizer que diversos estudos utilizaram os dados microeconômicos como instrumento para identificar esses fatores determinantes da escolha das famílias, mas não foi utilizado até então a última publicação da POF,
e esse enfoque nos filhos também. Então, o enfoque geralmente dos outros trabalhos é bem diversificado, não analisa os dois níveis educacionais juntos, o ensino básico ou, ou o ensino superior. E aqui, seguindo, aqui já mostrando um pouco dos dados da POF. Aqui agora eu vou utilizar o mouse. 2008 e 2009, a penúltima publicação. E aqui tenho a última, né, a última publicação, que é 2017 e 2018. Eu tenho aqui o percentual, esse 3%, ele é o tanto, é o nível de gasto da família com educação. É o total que a família gasta, né? A gente percebe que esse 3% de 2008 e 2009, ele aumentou para 4,7%. Então, houve aqui um crescimento do nível de gasto com educação das famílias brasileiras. Aqui tem um valor médio, aqui em cima é o valor médio gasto pelas famílias. Esse gasto era de R$ 64,81, e na última POF ele aumentou para R$ 175,60. Além desses dados aqui, eu também consigo elencar os itens que a família consegue... Ô, Matheus, é o Carlos. Ô, Matheus, Pode falar. a gente vê que o aumento de 3 para 4,7 é significativo, né? Mas é realmente um aumento da importância da educação para essas famílias, relativa, vamos dizer, ou é porque a renda relativa delas caiu e elas são obrigadas a gastar mais para manter o mesmo nível? Entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Porque, por exemplo, imagine que as mensalidades escolares subiram 15% no período e o salário aumentou só 10%. Então, teoricamente, eu continuo comprando a mesma coisa, só que aumentou o percentual na renda. Sim, eu teria que analisar o percentual da composição completa, né, das despesas. Eu acho que seria legal se você desse uma olhada para poder dizer se realmente houve esse aumento, se as famílias... Porque a questão é assim, as famílias estão achando mais importante gastar em educação, talvez o seu argumento seja esse, né? Mas talvez elas não tenham escolha para comprar o mesmo que elas compravam antes, agora elas são obrigadas a gastar uma maior parte da renda, porque as mensalidades escolares subiram mais do que o salário delas. Sim. Até então, aqui, eu só queria dizer mesmo que teve esse aumento absoluto aqui do valor 3 para 4, mas ainda não falando em relação aos gastos totais das famílias, que eu entendo que pode acontecer isso que o senhor está comentando mesmo. Beleza. Tá. Então, além disso, eu consigo mostrar também que aqui em 2008, 2009, o maior gasto esse 32%, ele vai ser de curso superior. Então, aqui para 2017 e 2018, a gente já percebe que a maior faixa já é para cursos regulares. Esses cursos regulares já é da educação básica, no caso. Então, teve alguma alteração aqui, é pequena, mas muda alguma coisinha nessas faixas aqui, incluindo esses itens, né? Só um minutinho. Além disso, conforme está o título desse gráfico, é composição das despesas monetárias e não monetárias. Então, quer dizer que
as famílias utilizam para pagar, né, essas despesas, tanto dinheiro, cheque, cartão, que é o caso da despesa monetária, mas também na despesa não monetária, a família pode utilizar de doações, retiradas de negócios e trocas. Então, só destacando isso. Aqui nesse slide, eu tenho mais um gráfico. Nesse gráfico, eu tenho a taxa de matrícula na educação superior da população de 19 a 28 anos, por grupos etários novamente. Esse dado é de 2017, numa publicação da OCDE de 2019. Então, aqui eu tenho elencado a taxa de matrícula do Brasil, eu trago os Estados Unidos e OCDE, a média, de novo, a média da OCDE, só a título de comparação. Então, aqui nesse primeiro grupo, que é de 19 a 20 anos, a taxa de matrícula ela é bem maior nos Estados Unidos, nessa faixa de idade, então de 51%. O Brasil está abaixo até da média da OCDE, que é de 37%. Então, o Brasil com 21%. Isso vai se repetindo, né, nas faixas de 21 e 22 anos, 23 a 24, 25 a 26, e ela vai ficando mais próxima, né, até aqui, 27 e 28 anos, está bem próximo mesmo os valores, né, da taxa de matrícula. Então, o foco do trabalho é o gasto com educação para os filhos. Para a Educásica, a gente sabe que os alunos da educação básica têm a dependência financeira dos pais, né? Mas referente ao ensino superior, vou comentar dos dados da POF de 2008, 2009. Naquela POF, a informação era de que 60% dos alunos do ensino superior, eles relatam que não tiveram gasto com o curso. Então, 60% desses alunos da pesquisa não tiveram esse gasto, então tem a dependência dos pais para cursar o ensino superior. E do total de alunos do ensino superior, também foi possível verificar que 53% eram filhos da pessoa de referência da família. Então, a pessoa referência da família é a que normalmente toma as decisões, né, de gasto, de investimento, mas que nessa fase de ensino superior, o filho também pode ter alguma influência, né, na decisão do chefe, né, a pessoa de referência da família, para tomar o investimento. O gasto, né, enfim. Então, aqui do lado, eu também trago uma tabela mostrando o perfil típico dos discentes no curso de graduação. Então, presencial é uma das modalidades e a outra à distância. Aqui no quesito, né, sexo, repete, né, feminino, típico, a categoria típica, tanto presencial como à distância, é privada, o grau acadêmico, aqui a gente nota que o bacharelado é o perfil típico para o presencial, modalidade presencial, e a licenciatura é a modalidade da distância, isso vem crescendo muito, né? A modalidade à distância vem preenchendo a licenciatura no Brasil inteiro, é crescente. Aqui, destacando a idade no momento da matrícula,
O perfil típico na modalidade presencial é de 21 anos e a distância aumenta para 24. Então, aqui a idade do ingressante, ela é diferente, é quando o aluno está se matriculando, antes de estar matriculado, né? No momento que ele está prestando o vestibular. Então, o perfil típico é de 19 anos e aumenta para 21 quando é a distância, 19 presencial. E a idade do concluinte, na modalidade presencial, 23 anos, e aumenta para 30 quando a modalidade é a distância. Então, esse dado é de 2018. Com isso, né, com tudo exposto, eu trago a problemática do trabalho. A problemática está aqui embaixo. Então, a pergunta, né? A diferença nas decisões familiares relacionadas com as despesas em educação destinadas aos filhos de acordo com o nível de ensino? Então, de acordo com a problemática, eu trago também aqui os objetivos. Primeiramente, o objetivo geral, que é analisar os fatores determinantes para as despesas familiares em educação antes e após o ingresso dos filhos no ensino superior. E como objetivo específico, eu trago 3. Então, o primeiro, que é identificar os aspectos motivadores para as famílias investirem na educação dos filhos nos níveis escolares básico ou superior. O segundo é investigar os fatores que influenciam no volume do investimento privado destinado à educação dos filhos. Novamente, na educação básica e no ensino superior. E o terceiro, que é verificar se há diferenças significativas quanto aos recursos destinados à educação dos filhos entre as famílias monoparentais e as famílias formadas por casais. Esse terceiro objetivo específico se tornou importante quando observado outros estudos com essa temática, que trouxeram resultados de que as famílias monoparentais tiveram um gasto maior do que as famílias formadas por casais, esse gasto aqui com a educação dos filhos. Aqui, seguindo, eu trago a revisão de literatura. Aqui separei esses tópicos. Vou estar falando um pouquinho, bem pontual, sobre cada um. Então, esse primeiro, que é Educação Brasileira em Foco, aqui, nesse tópico, eu vou explorar, né, o que teve na educação brasileira em relação à lei e demais, né? Mas o que teve no Brasil, não só em relação à lei, mas implementação de fundos, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Então, fundos de manutenção da educação, como o Fundef, que posteriormente se tornou Fundeb, mais fundos também de financiamento, como o FIES, que ao longo dessa evolução que nós tivemos com a educação brasileira, a implementação também de sistemas de avaliação, tivemos o SAEB, o Enem, ENAD, entre outros. A Lei de Diretrizes e Base da Educação, a LDB, que foi muito importante, os Planos Nacionais de Educação, o REUNE, que possibilitou a expansão das universidades e afins. No próximo tópico, que eu falo das políticas educacionais no Brasil,
após a Constituição Federal de 1988, eu coloco esse marco, que é 1988, porque a Constituição Federal, ela trouxe muito mais equilíbrio para a educação nacional, que antes não tínhamos, né? Só um minutinho. O próximo tópico é o financiamento do ensino no Brasil. Aqui eu continuo com esse marco de 1988 e trago ele até 2019. Aqui nesse tópico, ele apresenta dados do investimento público em educação, normalmente por aluno. Ele mostra que a evolução do investimento em relação ao PIB, a evolução da variação percentual do PIB brasileiro que é investido, e também pontua o que influenciou algumas quedas, né? Então, também mostra a evolução das despesas por dependência administrativa, aqui relacionando a dependência municipal, estadual e federal. E também, em relação às dependências, os dados confirmam aqui a descentralização da educação, e ainda também nesse tópico traz a proporção relata do investimento público da educação básica e em relação ao ensino superior. Aqui, na revisão de literatura, eu também falo da relação do investimento do governo, de que são destinados 5,6% do PIB. Esse percentual está acima da média da OCDE, que é de 4,4%, mas também destaco que o gasto por aluno, ele está abaixo dessa média da OCDE, tá? Ele é inferior à metade da média da OCDE, quando a gente olha o ensino fundamental e médio junto, e enquanto para o ensino superior, essa diferença ela é bem menor, né? Ela é bem próxima mesmo à média da OCDE. Então, o Brasil, ele tem esse investimento por aluno bem maior para o ensino superior. Então, quando a gente olha junto, né, o ensino básico com o superior, o resultado não é bom, né? O resultado é de que o Brasil tem um dos piores gastos por aluno entre os países da OCDE, por mais que o percentual gasto em relação ao PIB seja bom, né, seja alto. E também discuto nesse tópico o descompromisso das elites com essa educação elementar. Esse descompromisso eu relato desde o Império até o século XXI, né? É importante também destacar. O próximo tópico, que é críticas ao financiamento público educacional brasileiro, nesse tópico vai demonstrar a existência de correntes que vão indicar que há, e também as correntes que dizem que não há, a correlação positiva, significativa, do volume de recursos gastos para o aprendizado dos alunos. Então, eu falo dessas duas correntes e também vou falar da influência das condições socioeconômicas e as habilidades pré-existentes dos alunos no seu próprio desempenho escolar. E destaco nesse tópico as desigualdades também no acesso ao ensino. O último tópico, que é o regime fiscal brasileiro e o financiamento educacional das famílias. Aqui eu comento um pouco
em relação ao regime fiscal, sobre o teto de gastos, que tinha uma meta, desculpa, antes desse tinha uma meta de investir na educação até 10% do PIB, esse teto de gastos veio barrar isso, né? Ele tem algumas diretrizes em relação aos gastos públicos, eu trago um pouquinho sobre isso. Além disso, nesse tópico também eu discuto os efeitos que programas de transferência de renda podem ter nos indicadores de educação. Um desses programas de transferência é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que ele trouxe resultados positivos nos indicadores da educação. Entre os resultados tem maior frequência escolar e menor atraso escolar, esse atraso relacionado à reprovação. Além disso, falando do financiamento educacional das famílias, eu coloco também esse contexto, o contexto que fará a família decidir investir no futuro dos filhos, já que eles têm a preocupação com a renda futura, né, dos filhos. E nesse tópico eu falo também dos resultados, os resultados que os alunos têm na escola pública, comparando com a escola privada. Então, dentre esses resultados, eu apresento o resultado do SAEB. Só um minutinho. Desculpa. Tanto do SAEB quanto o IDEB, o Enem, e destacando o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, avalia os estudantes de 15 anos. Essa avaliação foi feita em 2018, e lá mostra, né, os resultados dos alunos em leitura, matemática e ciências, e os resultados na escola pública costuma ser inferior à média da OCDE, e enquanto a rede privada se aproxima da média da OCDE, e chega a ultrapassar também, em algum caso. Então, eu termino esse tópico da revisão de literatura e passo agora para a revisão teórica. Nesse tópico da revisão teórica, eu vou apresentar aqui uma revisão teórica baseada no desenvolvimento da teoria da utilidade, visto que a decisão de gasto com educação pela família está relacionado com a maximização da utilidade das famílias, né? Então, aqui tem um laço temporal, né? Ele parte de 1670, porque no século XVII teve um matemático, Pascal, que ele já utilizava nos seus cálculos o valor esperado como uma medida para tomar decisões com incertezas, né? E foi evoluindo, né? O próximo autor, que é o Bernoulli, em 1738, ele já propõe uma teoria de utilidade esperada, ele também era um matemático. O próximo, que foi o David Hume, em 1748, ele já vem definir a utilidade como um condutor de felicidade, ele já era mais filósofo. Adam Smith também comenta sobre essa relação. Ele vem trazer a discussão de que
a utilidade não era considerada, né, para determinar o valor de troca dos produtos. Bentham, que é o próximo autor, ele trabalha também a utilidade, ele reflete um pouco do que o David Hume trabalhou, né, algo mais filosófico, e dizendo que a utilidade seria eficaz para conseguir o máximo de felicidade. E a partir do próximo ponto ali, que são os marginalistas, a partir daí já tem uma aproximação novamente com a matemática. Os marginalistas, entre eles tem Jevons, Menger e Walras. Eles discutem algo mais próximo da matemática, tenta desvincular um pouco a questão dos sentimentos. E então aqui com o grupo dos matemáticos, que é o próximo, eles sim, com a matemática pura, né, de fato, eles também trabalham com funções de utilidade. Aqui entre eles tem o Marshall e Pareto, também o Walras também está nesse grupo, e o Edgeworth. E o último aqui apresentado é o Gary Becker, que no seu trabalho ele buscou identificar esses fatores determinantes para o aumento no investimento em capital humano, considerando para a função de utilidade, nesse caso, o comportamento e interações desses agentes econômicos no meio familiar. Então, pela primeira vez aqui, a família tem um destaque nesse comportamento e interação para a função de utilidade. Encerrando, então, esse tópico de revisão, eu entro na metodologia. Aqui discuto sobre a POF, né? Os dados, os microdados que vão ser utilizados são da POF. Essa pesquisa é realizada pelo IBGE, é a 6ª edição, né? É uma base de dados sobre a estrutura de consumo das famílias brasileiras. Ela é aplicada nos domicílios particulares para todo o território nacional. Então, é contemplado aqui tanto a área urbana quanto a área rural. Então, para a realização desse estudo, então, será utilizado o procedimento em 2 estágios de Heckman. Eu vou estar apresentando no próximo slide cada estágio. E aqui eu falo de uma limitação dos dados. Os dados limitam a identificação de despesas direcionadas aos filhos dentro da família, porque nem sempre é possível ter esse dado disponível. No caso da POF, que é a pesquisa que eu estou utilizando, ela não traz o dado de gasto para os filhos, né? A receita que a gente tem dessa pesquisa é o gasto individual com educação. E a gente consegue também ter a resposta de quem essa pessoa representa na família, que tipo de membro ela é na família. E a partir dessas 2 respostas, a gente vai fazer uma aproximação, né, de acordo com a idade. Então, fazendo uma proxy a partir da idade do filho, e considerar, então, a despesa direcionada para o filho, nesse caso. Então, aqui apresentando os estágios desse modelo. O primeiro estágio se refere a uma estimativa sobre a decisão das famílias em matricular ou não o filho na instituição pública ou privada. Então, nos níveis de ensino básico e superior. Aqui será feito regressões de modelo Probit. Então, esse procedimento em 2 estágios,
ele é utilizado para combater um problema de viés de seleção amostral, que é o caso da POF, né? A POF é uma amostra, né, da população, e aqui já no segundo estágio de Heckman, será investigado o volume de gastos em educação dos filhos, de acordo com cada nível de ensino. Aqui destacando que o primeiro estágio, ele consiste em estimar o valor esperado do erro, e então no segundo estágio incluí-lo como uma variável extra na equação de regressão. Aqui, lembrando do slide inicial, que eu falo das variáveis, né? Aqui eu apresento elas. Então, de gênero, cor, idade, região, o extrato geográfico, a condição da pessoa na família, o gênero do chefe, a idade do chefe, a educação também do chefe, a ocupação da pessoa, a renda, se ela possui alguma transferência de renda, e também a despesa familiar per capita. Por fim, aqui, os resultados esperados, eu tenho dois. O primeiro de que as famílias possuem filhos no ensino superior teria um volume de despesa com educação maior do que as famílias que têm o filho na educação básica, e um outro é de que os filhos que vivem em arranjos monoparentais femininos recebam uma menor proporção de gastos familiares em educação quando comparado com famílias de arranjo tradicional, arranjo familiar tradicional. Casal com filho, seria isso. Obrigado, então, pela atenção. Matheus, muito obrigada pela apresentação. E eu já vou iniciar aqui, tem outros questionamentos aqui no chat, eu vou iniciar perguntando que em vários momentos você fala, né, em despesa, em gasto, em alguns momentos como investimento. Você faz essa distinção no seu referencial, porque acho que até o próprio Gary Becker trabalha com isso, inclusive essa mudança de visão dos filhos foi um dos fatores determinantes para a redução da fecundidade e da natalidade no mundo, né? Que o filho não é visto mais como um investimento, e sim como um gasto, né? Porque apesar de você, da família ou do pai, enfim, estaria investindo, mas esse valor nem sempre vai retornar para a família, né? Então, eu não sei se você faz essa distinção, se você trabalha no seu referencial teórico. Sim. Quando eu trabalho com os dados da POF, eu tendo, né, a tendência a dizer despesa, né? Que é conforme o que está relatado lá. É uma despesa. Mas quando eu vou trabalhar com a teoria, eu tenho a tendência de trabalhar investimento, e como você comentou, em relação aos filhos, desse retorno não voltar para a família, isso não é o que o Becker trata, né? Ele trata que, por mais que o indivíduo ele não tenha essa questão, né, de ser um benfeitor, de receber essa despesa dos pais com a sua educação, mesmo que ele não tenha isso, no final, a família acaba sendo recompensada. Ele discute isso, é um tópico que eu trago também no referencial teórico, que se ele é um benfeitor ou não, ele vai contribuir com a família aqui, né? Aqui no caso, a renda total familiar. Ok, Matheus. Tem uma questão aqui no chat do professor Valdir Galante. Oi, Crislaine, posso falar? Claro, fica à vontade. Essa questão aí da diferença entre despesa e investimento,
O entendimento é que a família realiza uma despesa com a educação dos filhos. Mas, na linguagem de Gary Becker, se os pais forem altruístas, eles interpretam essa despesa como um investimento. Porque eles acreditam, eles analisam a função utilidade da família, e essa função utilidade, ela é levada em conta no longo prazo. Então, no longo prazo, a satisfação de ver o filho realizado, com uma profissão, com uma renda boa, é o suficiente para a felicidade, para os pais, entendeu? Não é a ideia de que essa renda voltará para a família, é a ideia de que esse investimento vai aumentar a função utilidade da família com base nessa satisfação ao ver o sucesso dos filhos. Então, por isso que pais altruístas entendem a despesa com educação como sendo um investimento. Certo. Obrigada pelo esclarecimento. Então, eu vou passar agora aqui, então, vou fazer o questionamento do professor Valdir Galante. Um objetivo da sua pesquisa, então, versa sobre fatores que influenciam no volume de investimentos. Sua pesquisa pretende investigar as famílias quanto à capacidade para investir na educação dos filhos, se deseja fazer, mas consegue, e também o grau de comprometimento da renda dessas famílias para isso. Poderia esclarecer melhor, Matheus? Eu observei nas outras pesquisas, né, que eles não costumam utilizar os dados de endividamento da família ou capacidade financeira, que é a questão da renda, ou se a família tem algum investimento, se recebe de algum investimento, mas a POF, a pesquisa que eu estou utilizando, ela traz esses dados. A POF tem na sua pesquisa os dados sobre a renda familiar geral, né, do que recebe trabalho, ou algum investimento, ou alguma transferência. Também tem os dados sobre os endividamentos, no caso, né, se a família pagar a prestação de casa e afins, né. Então, é uma coisa que eu e minha orientadora, a gente pode discutir isso, mas que as outras pesquisas não trazem mesmo. Ok, Matheus. Mais alguma questão, alguma colocação? Só pergunta aí para o Valdir se ficou clara a resposta do Matheus. Valdir Galante. Ele disse em parte. Vamos ver se ele coloca aqui. Galante. Só complementando, então, novamente. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, Rosane. Então, essa questão do grau de comprometimento da renda da família com a educação, a princípio, não é objetivo do trabalho do Matheus. Eu estou rindo porque o Cristiano escreveu ali que o Valdir está com vergonha. A princípio, não. Oi, agora fala. Me senti desafiado. Fala aí, Galante. É que o objetivo dele, ele fala de alguns de fatores, né? Alguns fatores. Então, a minha pretensão era instigar para saber quais, e se os dois apontados seriam alguns. Então, o apontamento fala que não existe trabalho nessa área, né? Talvez, se julgado relevante, pode ser um motivo, inclusive. Né? E o comprometimento seria que percentual da renda é comprometido com esse tipo de gasto. Né? Porque, na verdade, ele vai pegar o montante do gasto com educação por família, né? E nós estamos agora na fase do debate. O que nós vamos entender como educação? Porque o quantitativo de informações da POF é uma coisa riquíssima.
tem gasto com a compra de material didático, com a compra de livros, matrícula na escola particular. Então, assim, a gente vai ter que analisar bem, né, o que a gente vai entender como gasto com educação, para nós pegarmos a parte, o valor que a família declarou como gasto nesses itens, e daí a gente vai pegar assim, esse valor gasto com educação foi influenciado por quais fatores? E daí os fatores são aquelas variáveis que o Matheus relatou, né? A questão do chefe de família, a idade dos filhos, e daí nós vamos fazer comparação em relação a esses fatores. Sobre o comprometimento da renda familiar com a educação, não está proposto no debate. É uma ideia muito boa, eu e o Matheus podemos conversar a respeito, mas por enquanto não está proposto. O Galante está escrevendo ali. Matheus, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. Então, obrigada, Matheus e Rosângela, pelos esclarecimentos. Matheus, volta lá, vamos olhar lá o seu modelo lá, vamos falar um pouquinho disso aí, vamos tentar, deixa eu tentar entender. Você vai, aí mesmo, você vai rodar um probit aí, e a sua variável dependente vai ser se ele estudou em instituição pública ou privada, é isso? A decisão, primeiro, se a família vai matricular ele no público, no ensino público ou privado. Então você vai ter uma equação, então o modelo probit é um modelo que a variável dependente, ela é uma variável qualitativa. Então, qual é essa variável dependente aí qualitativa que você vai usar? É público ou privado mesmo. A família, com filhos na idade de X a X, a gente tem que fazer aí, definir esse intervalo de idade, né? Tem filhos matriculados em instituições públicas ou privadas. Pode ser 1 para instituição pública, 0 para instituição privada. Partindo do entendimento, né? Ou o inverso, né? 1 para privada, 0 para pública. Partindo do entendimento que matricular os filhos em instituição privada é um indicativo de que a família acredita que investir na educação dos filhos vai dar um retorno futuro para a satisfação dos pais. Então, o primeiro modelo é esse. Então, só para ver, mas ele não decide, porque, por exemplo, em termos que está escrito no ensino básico é superior, né? Ele não decide fazer a matrícula na instituição pública, porque ele precisa passar no vestibular, né? Carlos, essa decisão é pós-matrícula, né? É que a pergunta é, seu filho está matriculado na escola, né? Essa instituição é pública ou é privada? Então, é pós-matrícula. Então, esse estudante, ele já passou no vestibular, ele já está estudando numa universidade, se for o caso. Porque teoricamente, as instituições públicas de ensino superior, elas têm, na média, né, mais qualidade do que as instituições privadas. Então, às vezes, o investimento todo da família foi antes dele conseguir passar na instituição, né? Não tem um pouco disso, Osângela? Teria, né? Mas daí a gente volta naquela questão das informações que os dados não oferecem. E se a POF, existe uma proposta do IBGE para tornar a POF uma pesquisa trimestral, no mesmo modelo da PNAD contínua. Aí, com uma pesquisa trimestral, a gente conseguiria fazer essa análise que você está falando, porque você acompanha a família ao longo do tempo e as despesas com a educação dessa família ao longo do tempo. Agora, aqui não, é um corte, né? É um recorte, um cross-section, então tem que trabalhar com aquilo que tem. Dá para fazer um comentário a respeito no trabalho, buscar pesquisas que tenham debatido isso, mas a informação empírica a gente não tem. Porque assim, né, Rosângela, às vezes o cara tem um baixo custo com educação porque o menino é bom e estudou só escola pública a vida inteira e conseguiu estudar, sei lá, numa puta escola, né, numa excelente escola superior, né, conseguiu chegar numa grande escola superior aí,
né, do nível aí das federais, na USP e tal. Quer dizer, o cara está fazendo medicina na USP e o gasto dele com educação às vezes é baixo, e o outro está fazendo administração na faculdade, sei lá, do interior, um curso, né, e o gasto com educação dele é mais alto. Não tem uma coisa, não tem esse viés aí, ou eu estou falando bobeira? Aí vai depender do peso dos outros investimentos em educação, né? Porque se nós considerarmos o investimento em material didático, compra de livros, tem equipamentos também, sabe? Esses equipamentos que dentistas e estudantes de odontologia, estudantes de medicina precisam adquirir, né? Então, dá para incluir esses gastos também, considerá-los como gasto em educação, para verificar se isso vai ter um peso no resultado. O cara está fazendo lá no Vale do São Francisco, está fazendo direito aqui, sei lá, em Toledo, numa universidade particular, o gasto com educação dele aqui é maior do que o cara lá. Né? Não sei. Deixa eu entender, então. Então, aí você colocou pública e privada e colocou lá as características. Então, você vai definir as características que determinam a escolha desse cara em estudar numa escola pública ou privada, não é isso? É isso mesmo. É isso, então tá. Aí, o que daí que você tira e joga no segundo estágio, Matheus? Aqui no segundo estágio, de novo, tem uma regressão. Agora, utiliza o volume, né? Qual o volume a partir da decisão, que a gente já sabe que a família decidiu investir ou ter gasto, né, no caso, com o filho. Qual é o volume de gastos, né? E aí a gente vai utilizar as mesmas variáveis junto com o erro do modelo anterior. O erro lá, o erro do modelo anterior, então é o erro que você vai usar lá do modelo anterior? Isso. O erro vai entrar como uma variável explicativa aí? Também, isso. Então você vai ter todo mundo lá, tal, no Probit, e vai ter um erro. Aí aquele vetor de erros, né, que é que você vai incluir como uma variável aí no segundo estágio, e vai rodar o que daí com ele? Todas as outras variáveis com mais o erro, e aí a sua variável dependente vai ser o volume de gastos. Exatamente. É isso mesmo, Rosana? Sim, é isso mesmo. Então tá. Aí o que você vai determinar, então, como que aquelas variáveis lá influenciam no tamanho do gasto. Aí agora vai ser. Isso. Eu não entendi muito qual o papel desse erro. O que ele corrige aí nesse segundo estágio, Matheus? Então, o Matheus está estudando o modelo ainda. Você já entendeu essa parte, Matheus? Olhando os outros trabalhos, né, que todos eles utilizam esse mesmo modelo. Eles utilizam os dois estágios. Esse primeiro estágio, ele, igual eu coloquei aqui, ele vai incluir na outra equação de regressão, justamente para evitar esse viés que existe na seleção amostral da POF. Né? A POF tem esse viés. Aí. Então por isso que todos os trabalhos... Oi, professor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho experiência de viés de seleção para salário, né? Que eu uso a correção de Heckman, que é o vetor de Mills lá, né? Então, é similar. Eu acredito que, fazer uma analogia para salário, você vai ter, acho que, algum estudante que vai preferir a pública que a privada, independente da renda, ou vice-versa. Então, você tem aqui uma similaridade que é o salário reserva, né? Eu não estou trabalhando porque eu não trabalho por menos de 1.000, né? Então, aí você produz, então você tem um problema de seleção, né? Eu acho que a seleção é se o sujeito vai ou não para pública ou privada. Às vezes só não depende da renda, não, né? Aí eu acho que é isso.
que eu não conheço muito bem, né? Mas eu estou aqui chutando. Aí você produz um vetor, que é o vetor a inversa, que Heckman propôs, que é a inversa, não sei o que lá, de Mills, agora não lembro detalhadamente, que ele vai corrigir esse problema de escolha, né? É uma escolha individual dele. É uma escolha endógena. Mais ou menos isso. Então, tem algo encoberto aí que a correção de Mills tenta, ou a correção de Heckman, ele tenta descobrir e corrige a hora que você fizer, que é segundo estágio QO, né? Isso. Então, eu acredito, por similaridade, que eu já tive essa experiência, seja isso. É um palpite. Fico por aqui. A Gabriela colocou alguma coisa aqui. Ela colocou, gera um modelo Probit, cria o erro, que é a inversa de Mills, insere ele no segundo estágio. Mas a regressão é Probit também? É uma pergunta dela. E aí ela coloca também, o erro é a razão inversa de Mills no caso das regressões de salários. Mas ela pergunta aqui, você inserindo esse erro, que é a inversa de Mills, no segundo estágio, mas a regressão é Probit também, Matheus? A segunda equação, ela não vai ser Probit, ela vai ser o MQO, e é o que ela destacou aí, é o que ela colocou mesmo. É o mesmo formato que ela colocou, mas a segunda equação sendo um MQO. Ok, ela está escrevendo mais alguma coisa aqui. Legal, Matheus. Então, é essa a ideia de você corrigir esse viés de seleção. Mas isso tem a ver com a POF, né? É um viés de seleção mesmo, porque a decisão entre estudar na pública ou na privada, ela tem um caráter endógeno. Tem pessoas que, com aquela determinada renda, com aquelas características, estudariam na privada, mas ele escolheu estudar na pública, ou vice-versa. Então, esse erro ele vem para corrigir isso aí, não é, Jefão? Exatamente. Que eu prefiro, por uma série de coisas, estudar uma privada, porque é do lado da minha casa, ou eu vou estudar numa privada porque é a melhor. Então, você tem vários... Tem várias opções, então é uma estratégia para melhorar e tirar essas coisas que estão encobertas por aí. É o que a Gabriela falou, que ela tem uma boa experiência, a Gabriela Montolani, sobre isso também. Tá? Não, muito bom. Agora dá para entender mais o que... Você entendeu, então, Matheus? Então não tem muito a ver com a POF, tem a ver com essa endogeneidade da decisão. Fatores que não são observáveis, que influenciam na decisão desse cara entre estudar aqui ou lá. É isso mesmo. Eu só tenho, nesses trabalhos que eu tenho utilizado como base, só um que foi publicado esse ano, que é do IPEA, ele já tem uma explicação melhor sobre isso. Mas o debate aqui me ajudou bastante também, a ter uma percepção melhor também. Mas esse trabalho do IPEA, ele discute um pouquinho sobre o que o Jefão está falando. Deu para ficar mais claro agora. Que bom, Matheus. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Então, mais uma vez, obrigada, Matheus. Parabéns pela sua apresentação, tá? Muito bom. Obrigado. E agradeço a todas as pessoas também que participaram, como ouvintes aqui, lembrando que estará disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Nos sigam lá no YouTube, falta pouco para nós termos 300 inscritos, então, por favor, se inscrevam para ter disponível, né, terem acesso a todas as conferências e os vídeos. Relembrando aqui, na quarta-feira, dia 8, às 19h30, nós teremos a conferência de número 52, com o professor Peri e o professor Luciano, do IDESF, Criminalidade e Fronteira, a importância da interação do NDR UniOeste e o IDESF para estudos qualificados. Fica aqui o convite para que todos participem. Cris, posso dar um recadinho também? Pode, ficar à vontade, Carlos. Pessoal, eu recebi um e-mail hoje
e compartilhei lá na minha página no Facebook, vocês podem dar uma olhada, lá compartilhei na página do PGE também, mandei para o Flávio para ele divulgar. A FEA vai oferecer à distância a disciplina de insumo produto e equilíbrio geral computável. Então, qualquer aluno pode tentar se inscrever lá, pode mandar o currículo. Se quiserem fazer a disciplina lá de insumo produto e equilíbrio geral computável, se não me engano, o professor vai ser o professor Eduardo Haddad. Tentem lá se inscrever, né? Existe uma pequena seleção ali, mas lá no meu Facebook e no Facebook do PGE eu já publiquei. Eu vou compartilhar no Facebook do NBR também, para quem tiver interesse. Tá bom? Ótimo, Carlos. Compartilhe lá para todos terem acesso à informação. Aqui mais um recadinho do professor Cristiano. Aos pós-graduandos que quiserem fazer uma apresentação nas conferências do NBR, então, por favor, entrar em contato com ele, tem um e-mail aqui, stan_br@yahoo.com.br, para poder agendar uma data. Mais uma vez, parabéns, obrigada, Matheus, e agradeço a todos os participantes, uma boa noite a todos e todas, e até a próxima quarta-feira.